Boa tarde, conseguem ouvir? Portanto, sejam bem-vindos. Vamos dar início então a esta nossa sessão. Enfim, apresentar brevemente, o meu nome é Hugo Castro, eu sou investigador do Instituto de Tecnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, integro a direção da Associação José Afonso e o núcleo do norte da Associação e, enfim, desde há vários anos também tenho vindo a dedicar-me à pesquisa e à investigação sobre vários assuntos que estão relacionados com este universo da canção de protesto em Portugal e não só. Esta sessão tem como título a música de intervenção no 25 de Abril, da metáfora ao panfleto. É uma sessão é uma iniciativa que está integrada na programação do Núcleo do Norte da Associação José Afonso no âmbito das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril e precisamente neste âmbito o Núcleo do Norte da AJA tem realizado e está a desenvolver uma programação que envolve várias iniciativas que serão realizadas ao longo dos próximos 2, eventualmente 3 anos, procurando também estabelecer colaborações com outras associações, com instituições, com estabelecimentos de ensino, escolas, etc. Sendo que as várias iniciativas que estão a ser programadas podem enquadrar sobretudo em 2 eixos principais. Por um lado, procurar contribuir para uma reflexão sobre o período ditatorial, sobre as suas características, as formas de repressão, mas em particular evocando as diversas formas e várias facetas da resistência à ditadura. Por outro lado, e tendo em conta também a complexidade do período, estas iniciativas pretendem pensar acerca da importância do 25 de Abril e do período revolucionário e pós-revolucionário, das várias transformações políticas, sociais e culturais que ocorreram, procurando sobretudo abordar este período histórico a partir de reflexões do presente, convidando igualmente ao envolvimento das novas gerações nesta reflexão, com particular foco nas gerações que não viveram o período revolucionário, e assim no fundo tentar alargar o debate acerca dos significados da revolução e da transição para a democracia, sobre o que se fez, o que ficou por fazer e o que ainda pode ser feito. Precisamente esta é um pouco a ideia que está subjacente à realização desta sessão de hoje, em particular. Isto é, por um lado, iremos abordar, ou procurar abordar aquilo que foi o papel e a função da música durante a última fase da ditadura, período durante o qual as práticas artísticas e culturais, e em particular a música e os cantores que estavam enquadrados, sobretudo por alguma imprensa especializada em designações de cantores de protesto, mais tarde cantores de intervenção, mas dizia que a ideia é abordar o seu papel na resistência à ditadura, ao fascismo, às consequências nefastas do regime e das suas várias formas de repressão, desde a censura, a perseguição política, a guerra colonial e as suas consequências, convidando também a pensar acerca dos vários contextos, as diferentes características musicais e, sobretudo, as transformações musicais que ocorreram, sobretudo, a partir dos inícios da década de 60 até ao 25 de Abril. Período durante o qual a música foi, de facto, uma ferramenta de contestação, de consciencialização sobre muitos dos problemas que afetavam a sociedade portuguesa de então. Por outro lado, vamos procurar também abordar aqui a importância da música e dos cantores ao longo do período revolucionário, sendo que o golpe de 25 de Abril levaria a um renovado estatuto político e interventivo dos cantores de protesto, que ao longo de todo este período irão percorrer todo o país, passam a exercer a sua atividade musical envolvidos no apoio a um amplo movimento de associativismo popular, de comissões de trabalhadores, comissões de moradores, de assembleias populares, cooperativas ou associações artísticas e culturais variadas, mas também exercendo a sua atividade na órbita das várias organizações políticas e partidárias de esquerda que então proliferam na cena política portuguesa. Sendo que todo este ambiente seria propício para a criação e para o surgimento de todo um novo e vasto repertório, cujas características musicais, poéticas e a própria mensagem que é veiculada nas canções reflete-se em novas abordagens musicais e no novo entendimento, sobretudo no novo entendimento acerca do que passou a ser o papel político da música e dos cantores. Para tal, temos aqui então vários convidados, a quem renovo desde já o agradecimento por terem aceitado o convite a participar na sessão, sendo que um dos critérios para os convites que foram feitos foi precisamente o de podermos ter aqui também diferentes perspectivas. Isto é, que cruzem tanto a pesquisa académica que tem vindo a ser feita acerca deste período e destas práticas, e que cruzem com o próprio testemunho pessoal e com a experiência
que foi vivida durante estes períodos. Assim, passo desde já a apresentação. Começo pelo Otávio Fonseca Silva, que é músico, crítico de música, tem-se dedicado não só à divulgação, mas também à investigação sobre a atividade musical de muitos cantores envolvidos neste universo da música popular de caráter interventivo, contando com várias publicações, com programas de rádio neste domínio, e destaca aqui o seu trabalho, o trabalho que ele realizou em periódicos que foram de particular importância desde finais da década de 60, como a revista Mundo da Canção e o jornal Memória do Elefante, mas também o seu trabalho enquanto autor de vários livros, com destaque para o livro José Mário Branco, O Canto da Inquietação, Carlos Paredes, A Guitarra do Povo, estes dois livros editados pela Mundo da Canção. Também a autoria partilhada com Guilhermino Monteiro, com João Loia e com José Mário Branco do livro José Afonso, Todas as Canções, Partituras, Letras e Cifras, que foi recentemente reeditado pela Associação José Afonso. E, em 2021, o livro Uma Vontade de Música, As Cantigas do Zeca, sendo que eu sei que ele se encontra atualmente a trabalhar noutras publicações, noutras edições, incluindo uma investigação, penso que posso dizer, sobre a obra discográfica do Luís Chile, não é? Depois temos também o Ivan Lima, que é investigador integrado do CIDSEM, o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é bolseiro da FCT e está a terminar o doutoramento em História Contemporânea pela Universidade do Porto, onde está a desenvolver um estudo sobre as músicas lusófonas de protesto e intervenção produzidas em Portugal e no Brasil durante as respectivas ditaduras ao longo da década de 60. Portanto, para além de várias publicações e da coordenação de projetos e eventos científicos, o Ivan é também produtor executivo de um projeto no Instagram sobre música brasileira que é intitulado O que Cresci Ouvindo. É isso, não é? Depois o Armando Dourado, certamente conhecido para a maioria dos presentes, tendo desenvolvido várias atividades como ator, encenador, animador, programador cultural e também investigador na área da etnografia, sendo que é atualmente, penso que ainda é guionista e membro da direção artística do NEFUP, Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, e que, precisamente ao longo do período revolucionário, foi, entre muitas outras coisas, foi membro do Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, o do GAC Norte, e posteriormente também da Feira, o Grupo de Intervenção Cultural, tendo tido uma vasta atividade, sobretudo na região norte do país, já após o fim do período revolucionário. Por fim, e não menos importante, a Filomena Gigante, que eu só hoje tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que, como muitos certamente saberão, é de facto alguém que tem um riquíssimo percurso artístico e multifacetado, desde logo enquanto atriz e formadora, com um vasto trabalho em teatro, televisão e cinema, tendo tido a sua primeira experiência em teatro com o grupo de teatro Roda Viva daqui do Porto, precisamente, e que como cantora pertenceu após o 25 de Abril ao Coral de Letras da Universidade do Porto e ao grupo de música popular O Cor do Lago, sendo também posteriormente fundadora do grupo vocal Canto Nono, e que contou com várias participações em espetáculos e gravações do João Loio, do José Medeiros, Jorge Constante Pereira, Sérgio Godinho, entre outros. E, portanto, começando pelo Otávio Fonseca, e partindo precisamente da questão do título que dá, do título desta sessão, ou seja, da metáfora ao panfleto, sendo que eu tive a oportunidade de falar brevemente com o Otávio acerca disso. Este título sugere a ideia de que há uma transição nas formas como as canções vão sendo elaboradas no contexto da resistência à ditadura, mas gostaria que nos falasses precisamente um pouco sobre o contexto, o ambiente político e cultural desde inícios da década de 60, a forma como são configurados vários tipos de expressão musical ditas de protesto, não esquecendo, obviamente, enfim, que isso houver tempo para isso, as diferenças e as proximidades estilísticas que existiram entre os vários cantores e a diversidade dos contextos em que a música foi, de facto, utilizada como uma ferramenta política. Nomeadamente, há diferenças óbvias entre a atividade daquilo que eram os cantores que estavam em Portugal e, por exemplo, os cantores que estavam exilados, e tudo isto acabaria por se refletir em termos dos temas, das temáticas que são abordados nos repertórios elaborados ao longo deste período. Portanto, Otávio.
Então, muito boa tarde e muito obrigado pela vossa presença. E eu vou, em relação ao que é música de intervenção ou outro tipo de música, eu vou começar por contar duas histórias do José Afonso que eu acho que são bastante elucidativas sobre estas questões. E começo por uma entrevista que ele deu ao Comércio de Funchal em junho de 1969. Portanto, estão a ver, junho de 1969, ele tinha editado em 1968 o primeiro álbum para a Orfeu, o Cantares Andarilho, e no fim de 1969 editou o segundo, que é o Contos Velhos, Rumos Novos. E então o jornalista, a certa altura, perguntou-lhe se ele se considerava um cantor de protesto. E a resposta dele é importantíssima. Possivelmente naquela altura poucas pessoas perceberiam o alcance disto e se calhar hoje, por outros motivos, também se calhar não se percebe. Então a resposta dele foi a seguinte: se a canção de protesto pretende, direta e concretamente, atingir uma dada estrutura política ou social num dado momento histórico com referência a factos, indivíduos e lugares, então eu não sou um cantor de protesto. De resto, as minhas canções são predominantemente líricas, mas elas pretendem opor-se, quer as líricas, quer as intencionais, a padrões de vida, gostos e predileções vigentes entre nós. São a minha contrapartida, a minha revanche. Chamemos-lhe canções de réplica. Reproduzem um meio, mas colaboram ou pretendem colaborar na sua reconstituição. E reconstituição é aqui uma palavra interessante, porque o que ele quer dizer é a revolução, não é? Mas não se podia dizer, nesta altura, não se podia usar essas palavras. Estão a ver que aqui há uma coisa muito importante, que é, não é apenas pelas canções de conteúdo político que nós nos opomos a uma determinada situação. É por um conjunto, por uma forma, a oposição do José Afonso ao regime fascista não era estritamente política. Era política, era filosófica, era estética, era moral, era uma oposição total em relação ao regime fascista. E é engraçado, não sei se vocês repararam, que eles distinguem, portanto, na altura havia vários jornalistas que distinguiam a obra dele neste aspecto, as canções líricas e as canções intencionais, que eram as tais como O Menino do Bairro Negro e Os Vampiros e O Coro dos Caídos, e as outras, as pombas, eram as tais canções líricas. É muito importante este conceito e eu hoje acho que era muito importante que nós o assumíssemos, também percebêssemos o alcance deste conceito. Não é apenas nas questões estritamente políticas que nós nos opomos à ideologia dominante, que no fundo era o que ele estava a dizer. Todas as canções dele, se falassem ou não de política, eram uma oposição à ideologia dominante que naquela época era dominada pelo regime fascista. A segunda história é também interessantíssima, que é, vocês sabem que no Orfeu ele só gravou álbuns e os discos de formato pequeno que havia eram extraídos dos álbuns, mas há um disco que não aconteceu isso, é um single que foi mesmo editado em 1969 e que não foi extraído nenhum álbum. E então, como é que aparece esse single caído do céu? Porque ele só gravou 2 singles assim originais, foi esse e depois do 25 de Abril, o Viva ao Poder Popular, que foi editado pela Luar. E então, ele numa carta escreveu ao pai do Rui Pato, o pai do Rui Pato era o agente dos dois, do José Afonso e do filho, era ele que arranjava as gravações, que arranjava os concertos, era ele que tratava de tudo. E então, numa carta sobre o segundo álbum para Orfeu, portanto, isto tinha saído no ano anterior, o Cantares Andarilho, e estávamos em fevereiro de 1969, portanto, a preparar o Contos Velhos, Rumos Novos. E então a carta diz assim, isto é um extrato. Pensei maduramente na solução do long play com molho, e achei francamente desacertada, tanto em relação aos meus interesses como aos da firma pagadora. Optemos, pois, pelos 3 discos estipulados,
com o repertório abertamente vendável e reservamos ou quando muito 45 rotações para o repertório intencional. Estão a ver como é interessante, está aqui a justificação de como é que aparece o tal single com o Canta Camarada e a Menina dos Olhos Tristes. E o que é incrível é que, vocês estão a ver, aparecem esses dois textos que ele musicou. A Menina dos Olhos Tristes, toda a gente entendeu como uma canção contra a guerra colonial, e o Canta Camarada toda a gente entendeu como um hino contra a ditadura fascista, pela luta para acabar com a ditadura fascista. O que é irónico é que nem uma nem outra tinham isso na origem dos textos. A Menina dos Olhos Tristes, o poema foi escrito pelo Reinaldo Ferreira. O Reinaldo Ferreira morreu em 1959, ou seja, 2 anos antes de começar a Guerra Colonial, e portanto ele não chegou a saber o que era a Guerra Colonial. De facto, o texto refere-se, segundo dizem os entendidos, refere-se a uma disputa que houve na Primeira Guerra Mundial entre Portugal e a Alemanha por Moçambique, onde morreram mais soldados portugueses do que na frente europeia. O Canta Camarada, que por acaso também o Lopes Graça, com outra música, levou para o coro da Academia de Música, de Amadores, o Canta Camarada é uma canção de contrabandistas. Portanto, a verdade é que as canções foram entendidas conforme o José Afonso queria, e o disco foi imediatamente proibido. Isso aqui saltou. E então vamos ver o que é a ideologia dominante. Vamos refletir um bocado sobre isto. O que é a ideologia dominante? O que é ser contra a ideologia dominante? Manuel Freire, estão a ver? Manuel Freire, os discos que ele editou, aquelas baladas que ele compôs, portanto, eram canções contra a ideologia dominante, ninguém tem dúvidas disso. O António Gedeão, esse poeta que escreveu, por exemplo, um poema chamado Lágrima de Preto, que o Adriano Correia de Oliveira musicou, também era um poeta contra a ideologia dominante. A Lágrima de Preto é um poema muito curto e muito interessante, em que ele analisa a lágrima de uma preta e chega à conclusão que ela tem exatamente a mesma constituição que as lágrimas dos brancos. Pois é, e então a pedra filosofal. A pedra filosofal, que toda a gente entende aquilo, o sonho, não é? O sonho que é o que faz andar a humanidade, pois chegou a primeiro lugar no top de vendas em Portugal. E eu via-se milhões de vezes na rádio. Aquilo foi tal e qual como o Grândola, uns anos mais tarde. E por causa disso, por causa de ser muito comercial, até houve um atrasado mental que considerou a pior canção do ano em que ela foi editada. Não vale a pena falar no nome desse sujeito, porque o Manuel Freire continua a ser conhecido e continua aí, vem atuante, enquanto que este senhor nunca mais ninguém ouviu falar dele. Mas a verdade é que a pedra filosofal também é uma letra contra a ideologia dominante. Mas então temos aqui uma contradição. Então é contra a ideologia dominante e a rádio passava a toda a hora esta canção? É ou não é contra a ideologia dominante? Não se percebe muito bem, mas isto está logo definido nos 2 primeiros versos. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. E eles que eles de certeza que estava a pensar no regime fascista, não é? Mas eles é a ideologia dominante. Não é? Mas aqui há esta contradição. Portanto, esta história de contra a ideologia dominante ou na ideologia dominante não é uma questão a preto e branco. Não é? Mas é muito importante este conceito que o José Afonso defendia, de que de facto não é apenas pelas canções que são diretamente políticas que nós ajudamos o mundo a dar uma volta e ir num sentido diferente da ideologia dominante.
E então, portanto, isto aqui leva para a questão das canções panfletárias, não é? Que, por exemplo, esta noção foi um bocado dramática para o José Afonso, porque a seguir ao 25 de Abril, os 3 discos que ele editou a seguir ao 25 de Abril, principalmente o primeiro, que as pessoas consideraram, que alguns críticos consideraram canções panfletárias e deitaram-no completamente abaixo. Ele vendeu muito pouco, foi um problema para ele e para a editora, e até que o levou, depois no fim, a editar aquele disco de fados, que foi ele queria sair da editora, tinha que gravar mais um disco, gravou uma espécie de compensação à editora pelo fracasso que tinham sido os 3 discos anteriores. E isto, de facto, foi completamente injusto, isto que lhe fizeram, porque mesmo o primeiro álbum, com as minhas tamanquinhas, tem canções panfletárias. Eu não sei, porque, lá está, eu acho que é esta a conclusão que podemos chegar. O que é isso de uma canção panfletária, não é? O que interessa, eu por exemplo, estou agora a fazer um livro sobre o Luís Cília e, por exemplo, o primeiro álbum dele, que dizem que é um disco panfletário. Ora bem, aquele disco tem 16 canções, 6 podem ser consideradas panfletárias, 10 não. Portanto, então o disco é panfletário. Quer dizer, há aqui um exagero, as pessoas, os críticos, quer dizer, ficam com uma coisa na cabeça e depois generalizam e prejudicam as pessoas para quem estão a fazer essas análises, não é? Por exemplo, há canções panfletárias que têm uma grande beleza artística. Querem um exemplo? Por exemplo, Um Trator, do Sérgio Godinho. Aquela canção, aquela letra, tem tudo lá sobre a aliança do operário camponesa, tem tudo lá, de preto no branco. E é uma coisa extraordinária, um monumento de uma canção. O Ir e Vir, do João Loio, que leva a uma questão engraçada. Este também é um monumento sobre a luta dos pescadores. E tem um aspecto engraçado, porque aqui já estamos no domínio, enquanto que no Sérgio Godinho não havia, digamos, uma pressão partidária, nele não tinha ligação partidária, na questão do João Loio tem. E então, naquela altura, era preciso tirar uma consequência para a canção ser válida. O Ir e Vir, que é um monumento da música popular portuguesa, depois ele tem que acabar com a questão da greve e que, de facto, acaba por ser uma pedrada no charco, porque em relação à parte anterior da letra, que é fabulosa, que é simplesmente fabulosa. Agora, há ainda outro aspecto interessante, é que, portanto, o José Afonso separava canções líricas, canções intencionais, mas há aqui outro aspecto, é que ele tem canções que são as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Pode não considerar intencionais, porque não se percebe assim, imediatamente o que é que elas têm por trás. Por exemplo, Era um Redondo Vocábulo. Era um Redondo Vocábulo, que para mim é uma das canções mais espantosas de José Afonso, e que tem uma letra que é aparentemente é uma letra nonsense, não é? Eu via várias interpretações sobre aquilo, que o nascimento, ou uma canção de amor. É uma canção de amor. E eu parecia-me outra coisa. E numa sessão na Universidade Popular do Porto, em que eu fiz várias sessões sobre a obra de José Afonso, quando chegamos aqui a esta canção, eu perguntei: uma casa esvaziada pela pira? E ficou tudo a olhar para mim, este gajo tem a mania de levar tudo para este lado, não é? Eu fiquei calado, pronto, já lá fiquei assim, não tinha argumentos, eu não conseguia explicar aquilo. Passado uns tempos, quando nas minhas pesquisas para fazer o livro que escrevi sobre José Afonso, encontrei um pequeno artigo num jornal chamado Musicalíssimo, de um sujeito chamado José Ribamar, um jornalista brasileiro que estava cá em Portugal, e que o Musicalíssimo enviou a Paris para fazer a reportagem da gravação do álbum Venham Mais 5. E ele, no fim, ele assistiu à gravação e no fim pediu ao José Afonso para deixar publicar uma das letras que estavam no álbum. E o José Afonso entregou-lhe a letra do Era um Redondo Vocábulo e disse: isto é a sequência de Era de Noite e Lavar.
Ok, eu quando li este artigo, assim, afinal, eu tinha razão, é mesmo isto. E, de facto, aquela letra, eu não sei se... Pô, já falei 15 minutos. Outra canção, portanto, estão a ver, aqui está uma canção que eu vou ter que acabar. Aqui está uma canção que é, ao mesmo tempo, lírica, muito lírica e intencional. Outra que é um espanto é o Senhor Arcanjo, que graças a uma amiga minha, chamada Carla Monteiro, cujo marido está aqui na assistência, descobriu o que é que isto queria dizer. E, de facto, eu não vou estender muito sobre esta canção, de facto, isto é uma denúncia dos crimes das Forças Armadas Portuguesas nas colónias. E pronto, eu penso que não sei se vos confundi mais, de facto, para mim, não me interessa se as canções são panfletárias ou não são panfletárias, interessa-me é que eu há bocado não acabei, eu estou, por exemplo, em relação ao primeiro disco do Luís Cília, eu ouvi aquilo, passado estes anos todos, e fiquei empolgado, mas eu vivi aquilo naquela altura, eu tinha aquele disco com um amigo meu, que tem a impressão que está aqui, me trouxe de Paris. E eu andava com aquele disco nas coisas de papel, para casa deste amigo, para casa daquele amigo, ouvíamos aquilo, as duas melodias, o Salazar e a sua democracia, não é, etc. E eu ouvi outra vez aquilo e aquilo empolga-me da mesma maneira. E cuidado, porque todas essas canções, do João Loio, do Sérgio Godinho, do Zé Mário Branco, elas estão mais atuais do que nunca, ok? Muito obrigado por me terem ouvido. Uma coisa que eu assisti é precisamente esta semana que passou, e que está relacionada com a diferença que existia durante o período ditatorial entre aquilo que era o repertório que era gravado e a intencionalidade do repertório que era gravado, mas sobretudo as diferenças que poderia existir com o repertório que era apresentado em atuações ao vivo, muitas delas obviamente clandestinas e muitas delas sob vigilância policial. E eu digo isto porque tive há pouco tempo esta semana com o Francisco Fanhais e ele trouxe-nos o seu dossiê da PIDE e é impressionante verificar para já, enfim, a quantidade de sessões em que o Francisco Fanhais participou, que eram vigiadas pela PIDE, mas também o rigor, de certa forma, que os agentes da PIDE tinham na descrição das sessões que eles iam vigiar, incluindo, em muitos casos, a transcrição das próprias letras que eram apresentadas. E isto para dizer que o Francisco Fanhais tem, de facto, um álbum, tem pouco repertório gravado, tem dois EPs, ou melhor, tem um single, um EP e depois um álbum gravado apenas, com canções na sua maioria de poetas, lá está, inseridos também dentro do movimento neorrealista, mas claramente de oposição, mas depois é interessante verificar que durante as atuações o Francisco Fanhais tinha um repertório muito mais diverso e com canções muito mais diretas que ele próprio já não se recordava muito bem da melodia, já não se recordava de as cantar, mas recordo aqui que o próprio agente da PIDE, pelo menos numa das sessões de vigilância, aponta ou tenta apontar os títulos das canções, ou pelo menos os primeiros versos, e há uma que era os cães polícias prendem e perseguem os polícias cães, coisas assim do género, portanto, claramente com uma atitude muito direta, com a intencionalidade de ser bastante direta, com referências à guerra de Vietnã, à guerra colonial, etc, etc. Portanto, isto para dizer que há, de facto, que também se pode estabelecer aqui uma diferença entre aquilo que é o repertório que era possível de gravar, sendo que já em 71, ou inícios de 72 neste caso, sairia o decreto de lei que obrigaria ou convidaria forçosamente as editoras a enviarem as letras antes da gravação dos discos, a enviarem as letras para serem previamente avaliadas, por assim dizer. Mas isto, portanto, leva-nos também aqui um pouco ao tema que eu creio que o Ivan nos pode trazer, que é precisamente acerca de outros contextos também ditatoriais, que ao longo da década de 60 existiam em vários países e em vários pontos do globo,
Relativamente ao Brasil em particular, portanto, relativamente a alguns paralelos que podem ser estabelecidos entre o movimento da canção de protesto em Portugal e o que acontecia no Brasil, sendo obviamente dois contextos muito diferentes, com características muito diferentes, mas existiam aproximações e distanciamentos e havia uma relação quanto aos modos de fazer música e sobretudo quanto à forma de utilizar a música enquanto forma de contestação e de crítica às ditaduras vigentes. Portanto, dou a palavra ao Ivan para poder nos falar um pouco sobre isso. Obrigado, Hugo. Boa tarde a todas e todos. Um gosto estar falando aqui para vocês sobre esse tema, que é um tema ao qual me debruço há cerca de 6 anos. Cheguei aqui e causei até um certo espanto quando eu conheci o Zé Mário, o Cília neles, né, de ver um brasileiro jovem interessado pela música de protesto portuguesa, que é algo raro nesse cenário. Um brasileiro propriamente já é raro e mais jovem ainda mais raro. Então tive a sorte ainda de conhecer o Zé Mário, através também do Francisco Fanhães, o Luiz Cília e todos eles. Então para mim é um prazer imenso estar falando sobre aquilo que eu gosto, tenho muito apreço, que é a música de protesto. Eu comumente prefiro usar essa denominação e sempre faço referência ao próprio Festival do Canção Protesta, né, o qual o Luiz Cília foi o único representante na América Latina em música portuguesa. Em 67 ele esteve em Havana e foi o único a cantar em português. Quer dizer, o Brasil foi um dos poucos países que não enviou, então a música em língua portuguesa foi representada pelo Luiz Cília e tem muito gosto em sempre falar nessa situação. Por acaso, eu me debruço sobre esses processos de interseções entre a música brasileira e portuguesa nesse período, mas da censura também a execução e as produções. E quando o Luiz Cília me falou sobre esse festival, que eu não conhecia, eu fui aos arquivos nacionais brasileiros e encontrei vários documentos que falavam sobre esse Festival da Canção de Protesto como um instrumento subversivo na América Latina. Então começou a se correlacionar e a se criar essa denominação Canção de Protesto na América Latina e no Brasil depois desse festival. Então é uma expressão que ficou muito associada à esquerda brasileira e da América Latina. Depois desse festival, aquela flor que simbolizou o evento também trouxe ao Luiz Cília documentos que ele não tinha. Esse mundo da canção de protesto de Portugal e Brasil é um mundo de muitas interseções e muitos distanciamentos. Primeiro porque se pensa que em nada a música de intervenção e de protesto portuguesa influenciou o Brasil. Engana-se, né? 3 meses depois do Grândola, ter sido que foi aqui em abril, em setembro, ela foi gravada no Brasil por Nara Leão, que era talvez a principal cantora de protesto, né? Muito conhecida por estar ligada aos movimentos sociais também, e foi sumariamente censurada, meses depois, 2 meses depois que a música foi gravada, em um single, Grândola. Essa música foi censurada no Brasil, no Rio Grande do Sul propriamente, depois de São Paulo e no Rio, porque fazia vocação, né, a uma revolução que teria dado certo pelos militares. Os próprios militares brasileiros acabaram censurando, mas essa canção hoje é disponível na internet. Só para que vocês saibam que há uma certa aproximação, que se desconhece muito, né, dessa participação que a música portuguesa teve no Brasil. O próprio Sérgio Godinho, curiosamente, também pouco se sabe, né? Nunca foi preso em Portugal, mas no Brasil foi preso e torturado 2 vezes, não só uma, 2 durante a ditadura brasileira. Então ele foi preso em 71, né, quando ele viajou com o Livre, né, para fazer a apresentação teatral em Minas Gerais, e em 82 ele foi novamente preso e torturado quando voltava da gravação do seu disco Coincidências, né? E por coincidência foi preso no Brasil, tendo gravado discos com Chico Buarque, Ivan Lins. É um disco que ele tem parcerias. Então o Sérgio é um cantor que representa um pouco do que foi também a ditadura brasileira, sempre muito ligada na ditadura portuguesa. Há também, desde 1964, que é quando eu começo a fazer a minha escrita da tese, que é quando o Brasil também inicia a ditadura militar, essa segunda ditadura militar, lembrando que o Brasil passou por uma primeira, também chamada de Estado Novo, e que vários aspectos da censura não foram derrubados com o fim dela. Então a censura se mantinha desde Getúlio Vargas, né, copiando o modelo de Salazar aqui até 1964. Portanto, quando começa essa ditadura no Brasil, já existia a censura prévia. Não é algo estabelecido naquele momento. Portanto, essa ditadura que se inaugura no Brasil, de 64, 65, 66, já era comum que se enviassem as letras para a censura prévia, né? O caso português é um caso muito tardio. As letras foram enviadas já no final da ditadura, já no marcialismo. Portanto, o caso brasileiro sempre foi muito hermetizado. As canções precisaram ser feitas de maneira sempre muito hermetizadas, né? O caso português há uma diferença interessante, né? Porque quem escreve aqui dentro precisa hermetizar, o Zeca principalmente, porque é mais fácil escrever quem está fora, né? O Manuel Freire fala isso, eu tive com o Manuel Freire. Uma coisa é quem está fazendo aqui, outra coisa é quem está fazendo de fora.
né? Não que seja mais fácil emocionalmente, mas aqui quem está dentro corre muito mais risco, né? Como o Zeca teve, e o Zeca talvez se represente maior esse risco na hora da produção das canções. Também há uma interseção muito grande entre os próprios cantores e compositores. Os portugueses estavam muito alinhados ao que se produzia no Brasil pela quantidade de informações brasileiras que chegava aqui, através da TV, da rádio. Então se conhecia o Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, né, e aqueles que compuseram o movimento tropicalista e os demais movimentos. Os brasileiros, alguns, aqueles que tinham alguma ligação com a Europa, né, o Chico Buarque vinha de família, de certa forma, abastada, Gilberto Gil e Caetano acabaram vindo para cá no exílio. Eu até tive com o Gilberto Gil semana passada, entreguei uma bolsa do Zé Afonso, da associação, e eles estiveram juntos em Londres, né, em 69, foi o único encontro que eles tiveram, mas o Gil fala com muito afeto. Já o José Mário Branco esteve várias vezes com alguns deles, com Chico 2 vezes propriamente, né? Teve com Caetano talvez um ou outro, mas também tinha uma referência muito grande da música brasileira. E nomeadamente quando eu tive com eles, o Luiz Cília teve com todos eles, chegou a conviver com o Geraldo Vandré, que certamente boa parte de vocês conhece, e inclusive o Geraldo Vandré, recentemente eu descobri também, estudando para isso, com colaboração do Hugo e do Ricardo, teve várias parcerias em execuções, mas também até em composições, né, com o próprio Zé Mário Branco, e ele tiveram uma canção que acabou não sendo gravada oficialmente, e já a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas também houve uma intencionalidade na música brasileira que veio diretamente da música de protesto portuguesa, não necessariamente da música de protesto, mas eu acho que do poema de protesto, da poesia de protesto. Porque aqui em Portugal uma coisa muito interessante, que é a poesia ser musicada e virar de fato uma referência de protesto, né? Isso é muito comum, muito comum. O Zeca talvez seja uma grande exceção de ser cantautor, de escrever e cantar, mas a boa parte dos outros escolhiam poetas, né, musicavam e aquilo ganhava um significado. E usando aqui a palavra do José Mário Branco, há uma coisa que a gente se fala muito pouco, mas talvez o pessoal do canto nono tenha isso muito mais em mente, que é o elemento performance, né? Quer dizer, uma música cantada de qualquer maneira, né, tem o seu significado, mas ela performada de outra maneira, ela tem outro significado, né? E o José Mário sempre falava um pouco sobre isso, talvez ele seja a pessoa que vem a referência na cabeça, o elemento performance, que eu acho que o Brasil e Portugal acabaram se inspirando nesse aspecto. Eu vou usar aqui uma referência interessante, que é a interseção nesse mundo, né? E que tem a ver com a história do José Mário Branco e do Luiz Cília, que é o poema do João Apolinário, né? É preciso avisar toda a gente, né? Mais flores e tal. O João Apolinário, um poeta português que viveu em França, viveu em vários lugares do mundo, resolveu no final dos anos 50 ir ao Brasil, né? E ao chegar no Brasil, começou a editar seus poemas, e o seu filho, né, quando foi para o Brasil, que ele ficou indo e vindo, tinha 9 anos, né, Ponte de Lima, o João Ricardo, criou um grupo musical chamado Secos e Molhados. Né? Isso é uma coisa muito comum, muito importante para a música brasileira, e tem DNA da música de protesto portuguesa, do poema de protesto português. O Secos e Molhados se tornou um fenômeno. Talvez o Ney Matogrosso seja mais conhecido do que o próprio João Ricardo, que é o fundador da banda. O Ney Matogrosso não é fundador da banda. E o que é que o João Ricardo fez? Começou a musicar o poema do pai, né, o João Apolinário, no Brasil. E o Secos e Molhados se tornou o sucesso que se tornou, com grande parte do seu repertório sendo do João Apolinário, que é um poeta português e que criou, né, esse poema que acabou sendo um dos sei lá, motivos de intriga assim, do José Mário Branco e Lucília em questões estéticas e políticas, na altura que foi criado. Mais tarde foi regravado pelo filho. Mas isso é para dizer que também isso influenciou bastante o Brasil no seguinte aspecto: o Brasil não tinha tradição de musicar poetas com esse intuito político, percebe? Imagina, o Manuel Freire, por exemplo, fez muito isso, o próprio Fanhas. E a partir daí, o Secos e Molhados se tornou a grande referência musical brasileira, musicando poemas. E trazendo, depois de João Apolinário, vários poetas da América Latina, poetas europeus. Ou seja, a poesia dentro da música brasileira ganha o significado de canção de protesto a partir de um português que está lá. Isso sabe muito pouco no Brasil, percebe? Logo depois, o Roberto Leal foi ao Brasil e gravou Grândola também. Engraçado que Grândola não foi censurado quando ele gravou, né? E foi censurado quando uma brasileira gravou, e o motivo básico dos censores é que os brasileiros não entenderiam aquilo que estava sendo cantado por um português. A música foi, até hoje, nunca foi censurada, do Roberto Leal, mas foi pela Nara Leão. Também há uma questão muito interessante, quando a gente fala sobre o Chico Buarque. O Chico Buarque é um personagem à parte nessa história, né? O Chico sempre teve uma relação muito próxima de entendimento do Zé Afonso. Eu acho que o Zé Afonso também teve uma relação de entendimento, tanto é que a música mais conhecida do Chico Buarque, Tanto Mar, a versão original nunca foi gravada no Brasil, os brasileiros não conhecem a versão que foi gravada já em 78, 79,
que o Chico fala assim, já murcharam tuas rosas, né? E aqui em Portugal ela foi editada originalmente, e a ideia inicial do Chico é que, quando ela fosse gravada, isso ele enviou para Portugal numa fita cassete, era a forma que ele tinha de se comunicar clandestinamente, era que fosse gravada uma música dele de um lado, que era Tanto Mar, e do outro fosse uma canção do Zeca. Então uma das frustrações foi que isso não aconteceu, seria um single, um compacto, né? De um lado o Chico Buarque cantando e do outro lado o Zeca Afonso. Há também as exceções, assim, o Zeca foi ao Brasil, né, em 1972, cantar no Festival Internacional da Canção. Não foi tão bem recebido como o Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho fez mais sucesso do que o José Afonso, porque os brasileiros não perceberam nada do que estava sendo cantado. Então isso foi um grande, talvez não sei se é uma frustração pro Zeca, porque aquele interessava menos a ele naquele momento, em 72. Mas é que você percebeu muito pouco. Até hoje, quando você o áudio já era ruim, propriamente, era um estádio de futebol, imagina, né? E percebeu o Zeca. Naquela situação foi muito barulho, né? Mas o Paulo Carvalho tinha ido no ano anterior, então o Paulo foi super bem recebido. O Roberto Leal virou o que virou pelo que cantava. Mas o José Afonso esteve no Brasil e é uma figura muito respeitada nesse aspecto político, né? O José Mário Branco também, às vezes que eu tive com ele, falou muito sobre essa aproximação que os cantores portugueses comentavam sobre a música política brasileira. Como eu falei, existia uma overdose de informações de música brasileira. O Mundo da Canção é uma das revistas que trazia muito sobre as informações brasileiras. Então a gente percebe lá, pelo menos, acho que umas 6 entrevistas longas com Chico Buarque, né, em 20 anos, Gilberto Gil, Caetano, João Bosco, alguns personagens da música, o Geraldo Vandré, são figuras que estão muito presentes no Mundo da Canção. Na Flama você encontra uma outra matéria que fala sobre isso. E também os brasileiros que vieram para cá acabaram trocando muito com os portugueses nesse aspecto. Também foi muito importante o momento de censura que existiu entre as canções. Então, chegou um momento no Brasil, a partir de 70, que o governo brasileiro já não deixava se fazer nada em relação aos portugueses. Não podia se fazer piada, que eram censurados, qualquer tipo de ação que se falasse dos portugueses de maneira pitoresca, negativa, mas isso foi recíproco. Aconteceu a mesma coisa aqui. Então passaram a existir várias informações, não só entre os cantores, né, subterraneamente eles conversavam, dialogavam, produziam, mas também entre as ditaduras que passaram a perceber que existia algo, claro, alguns cantores foram alvo disso, por exemplo, o Chico Buarque, o Zeca Afonso, eram pessoas mais visadas principalmente o Chico Buarque teve que usar vários codinomes, né? No caso brasileiro, o Chico também acabou passando um bom tempo no exterior. Mas o exemplo do Geraldo Vandré, que eu tinha falado preternamente, eu até conversava com o Carlos ali na frente, é uma coisa engraçada, porque o Geraldo Vandré se tornou, talvez tenha criado o maior hino, né, da música de protesto no Brasil. Talvez não, com certeza é o maior hino da música de protesto, uma música com 2 acordes, mas como o Zé Mário Branco dizia assim, a performance foi muito fundamental e se relacionou diretamente com 2 nomes da música portuguesa. Conviveu com Luiz Cília, viveram semanas em casa e chegaram a tocar juntos, e conviveu também com o Zé Mário Branco, né? Chegaram a fazer apresentações em França, e hoje no Brasil é um símbolo da música de protesto, mais por uma canção que fez do que propriamente ele, enquanto figura que quis dar cabo a esse movimento. Também existem coisas que são muito diferentes. A música protesto brasileira são os momentos políticos que as ditaduras atravessavam, né? Imagina que em 64 Portugal está mais perto do fim e o Brasil está iniciando a ditadura. A forma como as canções são executadas são de maneiras distintas. Também existem várias comunicações entre as universidades. A Universidade de Coimbra dialogou muito entre os estudantes e os movimentos estudantis com a Universidade de São Paulo. Então existem cartas, ideias de composições, indicações de cantores que deveriam ser ou não ouvidos, ou o próprio Manuel Freire, que chegou a Pedra Filosofal, chegou a tocar no Brasil, é mais fácil de se entender, né? Uma música declamada. E isso é uma opção estética também que o Manuel Freire fez, o Fanhas também fez. Quando você canta uma balada daquela maneira que ele canta, é uma opção muito clara de querer declamar a letra, para que as pessoas percebam. Então isso é uma opção também muito, muito direta, muito política, muito importante, mas também muito pop ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso tem uma eficácia política muito grande. É difícil você mensurar também, aqui em Portugal e no Brasil, a forma de impacto direto que a canção acaba por ter nos sítios específicos. Aqui é uma coisa muito interessante que no Brasil não houve, que é a integração dos cantores nos movimentos sociais. Então você vê, nenhum dos cantores de protesto ficou milionário aqui, né? Não ficou milionário e nem tinha essa ambição. E isso é organicamente bonito, de perceber que, por exemplo, todos esses cantores, ou boa parte deles, se integraram no GAC, né, depois de um tempo, em alguns momentos políticos.
O caso brasileiro é um pouco diferente, né? Os cantores entraram no mainstream das indústrias fonográficas, passaram a receber cachês altíssimos, a vender, né, de maneira muito mais astronômica. Então eu acho que isso, de certa forma, criou uma aproximação, né, dos cantores de protesto. Eu acho que antes do 25 de abril e depois do 25 de abril, com tudo que aconteceu. Depois, talvez, até mais bonito nesses que se empenharam, né, de ir para os movimentos. E o caso brasileiro é um pouco diferente. Os cantores não se misturaram a esses movimentos sociais, o que eu lamento, né, o que eu lamento. Claro, a conjuntura é completamente diferente nesse aspecto. E a canção, depois da ditadura, foi ganhando outro teor, né? No Brasil também. No final da ditadura, já nos anos 80, as músicas vão ficando cada vez mais diretas. Vão ganhando um sentido cada vez mais direto, porque se vê que aquele pilar já está ruindo, então é uma forma de intensificar. Mas eu queria dizer que, isso é muito rápido, né, o que a gente está falando, mas que existem muitas histórias e aproximações, né, integrações, claro, distanciamentos comuns, né, entre a música brasileira e portuguesa, mas eu acho que não só a língua, existiram várias trocas entre cantores. Eu citei o caso do João Apolinário, porque é um personagem crucial, talvez nas duas histórias. E os portugueses saibam pouco, né? Mas esse ano o disco dos Secos Molhados faz 50 anos. E a banda é um sucesso astronômico, só durou 1 ano e 7 meses, talvez tenha sido uma das bandas mais 1 ano e 7 meses. E até hoje toda a gente conhece. E o fundador é um português que está vivo, só vive por aqui, e Portugal conhece muito pouco. Então, portanto, de certa forma, a gente também tem essa dívida com o João Ricardo por ter feito o que fez, né? E o João Apolinário acabou sendo uma figura fundamental também nisso. Existem outras coisas muito interessantes para a gente poder falar, mas assim, em outra ocasião a gente fala. Eu fiz esse corte aqui porque o Hugo pediu que eu fizesse essa fala de interseção entre esses universos. Tá certo? Muito obrigado. Precisamente, quer dizer, o 25 de Abril depois trouxe em Portugal várias transformações, enfim, a todos os níveis, mas sobretudo as transformações que ocorrem no contexto das práticas artísticas, tiveram um reflexo bastante grande também no alinhamento, naquilo que seria o alinhamento político-partidário dos vários cantores de protesto em Portugal. Entre vários exemplos, enfim, o GAC, o Grupo de Ação Cultural, que é fundado logo em maio de 74, e no qual integra o José Mário Branco, o Tino Flores, o Fausto Bordal Dias, o Afonso Dias, entre outros, seria precisamente um dos mais destacados grupos musicais desse período, sendo que em janeiro de 75 o GAC iria também definir-se através de uma plataforma política e artística onde expressava o seu apoio à recém-criada União Democrática Popular, ou UDP, uma frente partidária com o objetivo de concorrer às eleições constituintes de 75 e formada por várias organizações marxistas-leninistas, e passa a organizar o grupo em diferentes setores, com núcleos em Lisboa e com um núcleo aqui no Porto também, ou seja, de certa forma procurando replicar a organização do político-partidária da frente, mas que era uma forma de organização que o diferenciava claramente o grupo de ação cultural da organização de outros grupos, sendo que o GAC ainda viria a constituir a sua própria cooperativa de edição discográfica. E assim, convidava aqui o Armando Dourado, que pertenceu precisamente ao GAC Norte, que pudesse falar um pouco acerca da atividade do GAC Norte, um pouco acerca da sua própria experiência, sobre estas questões da organização do grupo, da ligação partidária, mas sobretudo também do papel político e interventivo que os vários cantores e músicos que integraram o GAC tiveram ao longo desse período, e também, obviamente, como é que isso se refletiu no vasto repertório que o Grupo de Ação Cultural criou desde 74 até ao fim, em aproximadamente 79, sendo que pelo meio aqui o GAC Norte irá transformar-se noutro grupo, o Grupo A Feira, o Grupo de Intervenção Cultural, mas convido o Armando a poder falar um pouco sobre isso. Bom, eu vou dar aqui uma volta à conversa até agora e vou passar a falar do momento em que a política passa a dominar a música. Até agora temos falado da música, da intervenção. A partir desta altura que o Hugo estava a falar, a política passa a dominar. Eu pertenci ao GAC desde o início, não digo até ao fim, porque a meio do percurso o GAC, que tinha um grupo em Lisboa, outro no Porto, o GAC Norte, houve uma divisão. O GAC Norte foi, digamos, censurado
pela direção política do GAC, também havia censura nesta altura, era uma censura política mais específica e isso aconteceu também connosco. Mas podemos depois esmiuçar mais essas curiosidades, que são mesmo curiosidades da época. A política passou, como disse o Hugo, houve uma reunião, uma declaração formal do GAC e que passou a apoiar formalmente um partido político, o UDP, e portanto toda a atividade do grupo, que era uma atividade essencialmente musical, não é? Passou a estar totalmente sujeita à política, ou seja, apoiar greves dos trabalhadores, das fábricas, de todas as greves que tivessem o apoio da UDP. O GAC estaria ali à porta para fazer sessões em cima de caminhões, à porta das fábricas, onde fosse preciso. Portanto, a nossa atividade passou a estar exclusivamente virada para isso. Havia a questão musical no GAC, teve uma característica importante que foi, sempre houve, apesar de tudo, uma preocupação com o rigor musical. Até hoje, quase até hoje, são conhecidos o trabalho de rigor, por exemplo, com os famosos coros femininos do GAC, que acho que até hoje ainda se fala disso, porque elas participaram, as vozes femininas do GAC, principalmente de Lisboa, do Grupo Central, chamemos-lhe assim, participaram depois na gravação de muitos outros discos e espetáculos de outros cantores, do Fausto, do Zeca, do Zé Mário. O Zé Mário é um caso especial. O Zé Mário é um caso especial porque desde o início que pertenceu ao GAC quase até ao fim. Eu digo quase porque esta fase da decisão, da exclusão do GAC Norte da fórmula geral do GAC mudou muita coisa. Mas o Zé Mário, a partir de certa altura, foi, digamos, intimado politicamente a vir para o Porto, a fazer trabalho político para o Porto, e ele sempre fez um trabalho connosco no GAC muito intenso e profícuo. Com as grandes dificuldades, dizia aqui o Ivan há bocado que ninguém ficou rico com este tipo de atividade musical, e que ele ficou rico pelo contrário, ficámos mais pobres porque pagávamos quase tudo do nosso bolso, né? Pagávamos quase tudo do nosso bolso e saíamos do corpo. Chegávamos a fazer no mesmo dia 3, 4, 5, 6, 7, 10 sessões. O grupo por vezes era grande, dividia-se em dois, uma metade do grupo ia fazer sessões num certo sítio, no norte, aqui, estou a falar do norte, o outro grupo, a outra metade do grupo ia fazer espetáculos noutro sítio, noutra zona. Portanto, saímos do corpo, saímos da carteira, e esse trabalho passou a ser praticamente exclusivamente político, com a preocupação de haver algum rigor musical. Sempre houve isso, no lugar que sempre aconteceu isso. Algum rigor musical, mas que era completamente sujeito às diretivas políticas partidárias, político-partidárias que vinham de cima. Eu falei também em censura há bocado, e é verdade, não queria cometer muitas inconfidências em relação a isso, mas o GAC Norte, a partir de certa altura, foi excluído e foi obrigado a mudar. Continuamos a nossa atividade com outro nome, com o nome da Feira, Grupo de Intervenção Cultural da Feira. Fazíamos exatamente a mesma atividade, as mesmas músicas, penso até que com a participação do Zé Mário em algumas delas, que continuou a fazer esse trabalho connosco, mas por mau comportamento político, que alguns camaradas aqui nos denunciaram como se tivéssemos cometido um crime. Há várias versões, que eu não vou aqui esmiuçar, porque há várias versões diferentes desta nossa exclusão. O João está-se ali a sorrir, porque já discutimos muito isto, e há várias versões diferentes, mas todas elas coincidem no entre aspas, no mau comportamento político partidário, que não estava de acordo com as normas estabelecidas na época do partido e tal, e portanto aqueles camaradas não mereciam continuar a trabalhar com a sigla do GAC, que era um grupo muito rigoroso e tal,
E, portanto, nós continuamos a nossa atividade porque a política estava acima de tudo nesse caso. Inclusivamente, a parte mais importante, digamos, da nossa atividade continuou a ser sempre o apoio às greves dos trabalhadores, à porta das fábricas, à porta dos quartéis. Não esqueçamos que havia muita luta também nos quartéis. Lembro-me que aqui no Porto, em Gaia, no RASP, na velha luta do RASP, ali em Gaia, chegámos a fazer 2 sessões em cima de um caminhão. Depois a segunda já não foi em cima do caminhão porque as condições de segurança não eram muito grandes. Passámos a fazer a segunda sessão no outro dia a seguir, ou no mesmo dia a seguir, mas mais ao fim do dia, num estrado que montaram, mas estávamos sempre a olhar para o microfone. Não havia microfone, estávamos sempre a olhar uns para os outros e para o chão a ver quando é que o chão caía, não é? Felizmente não caiu, dessa vez não caiu, mas caiu noutras ocasiões. Portanto, isto para dizer que a política dominava completamente a atividade artística, digamos assim, musical no nosso caso. Embora no GAC tenha havido sempre essa grande preocupação, e houve, é verdade, isso vê-se no rigor dos discos que foram gravados e vê-se também nas sessões que nós fazíamos. Havia sempre a grande preocupação, mesmo quando o grupo se dividia. Muitas vezes tínhamos muitas sessões, vinham elementos de Lisboa, do GAC de Lisboa, vinham fazer trabalho connosco, trabalho musical intenso. Chegávamos a passar horas e horas e tardes e dias inteiros a fazer trabalho vocal, preparação vocal e musical, com o Luís Pedro Fonseca, o Luís Pedro Faro, com o Carlos Guerreiro, que eram os responsáveis da parte da preparação musical do GAC. Chegaram a fazer muito trabalho connosco aqui e com os resultados, com grandes resultados, diga-se de passagem. Depois também com o João, leio que ele não entrou logo no princípio, entrou mais tarde, também com ele, que também continua a ser até hoje. Ele está ali, mas não me vai ouvir. Até hoje continua a ser muito exigente a nível musical de todo o trabalho que faz. Ele conseguiu juntar, mesmo nessa época em que a política dominava o trabalho musical e artístico, e ele era já muito rigoroso, muito exigente, e via-se isso naquilo que o Otávio disse no Iria Viria. Não Iria Viria, muitas das outras músicas que nos discos aparecem como sendo do GAC, de facto não são do GAC. São do Zé Mário Branco, são do João Loio. A grande maioria das músicas do GAC que aparecem nos discos do GAC, na altura era o Coletivo que vencia, mas uma grande parte das músicas eram do Zé Mário Branco e do João Loio. A meias, por vezes a meias e por outras vezes sem, algumas mesmo do Zé Mário, outras mesmo do João, outras a meias. Música de um e a letra do outro. Portanto, isto para dizer que nesta fase a política dominou mesmo completamente. E a criação de outros grupos que surgiram depois também, como o Coro do Lago, que a Filomena a seguir vai falar de certeza, porque também tenho um bocado a mesma experiência, e muitos outros grupos que surgiram em bairros aqui no Porto, no bairro da Arábia, em vários bairros havia pequenos grupos corais que seguiam a mesma linha, ou seja, tocar era o pretexto, cantar era o pretexto, o importante era cantar as lutas e a política, e defender aquilo que se defendia na altura, a política revolucionária de esquerda, que até hoje ainda não chegamos lá. Pronto, por agora, vou ficar por aqui. Eu acho que ainda vou falar outra vez, depois vou esmiuçar mais um bocadinho algumas curiosidades que era importante esmiuçar. Okay. É a oportunidade para passar a palavra à Filomena, e que vou convidar a Filomena também a falar um pouco da sua experiência enquanto membro de um grupo musical, sendo que uma das características que eu penso que ainda não foi levantada nesta sessão, mas que marca precisamente a atividade de muitos grupos musicais e de cantores, tanto no período anterior à ditadura, mas sobretudo ao longo do período revolucionário,
e que é precisamente a ideia, a intenção de a música poder, de certa forma, da mensagem musical, poder, de certa forma, refletir também aquilo que eram as aspirações populares, as aspirações do povo, aqui o popular entendido como enfim, o sujeito revolucionário que, para vários grupos de esquerda e, sobretudo, na esquerda radical. E esta ideia teve naturalmente reflexo na forma como muitos partidos e como outras organizações políticas, assim como os próprios grupos musicais e os cantores, na ideia de procurar valorizar as expressões culturais e artísticas populares, em particular na música. Tal foi alinhada a vários processos de luta revolucionária, sendo que, por exemplo, o mote do próprio Coro do Lago, do qual a Filomena participou, e já agora também do Grupo de Ação Cultural e do próprio Grupo A Feira, era precisamente em defesa da cultura popular, e portanto gostava que a Filomena se pudesse falar um pouco sobre isto e também sobre a sua própria experiência, também sobre questões de repertório, sendo que o Coro do Lago não teve qualquer registro gravado, qualquer publicação gravada. Passo a palavra. Bom, já que não podemos ouvir era a mina, mas agora é lá fora, de mineiro a morador, continua a nossa luta por uma vida melhor. Isto era uma parte, era o refrão da canção que não conseguimos ouvir. De facto, eu fiz parte do Coro do Lago a partir de 76. E o Coro do Lago, portanto, não tinha o rigor artístico, digamos, que teria o GAC Norte ou a Feira. Baseava-se muito em canções do Tino Flores. Estava inicialmente ligado ao CMLP e à FECML, depois mais tarde à UDP, e portanto todos os concertos que nós fazíamos, concertos entre aspas, tanto eram em bairros, à porta de fábricas, sempre enquadrados em questões de lutas de trabalhadores ou lutas, por exemplo, nos bairros camarários. Lembro-me de fazermos atuações em São João de Deus, em Aldoar, em Ramalde, em vários bairros da cidade, mas também, como disse o Dourado, muito pautado pela política. Portanto, eu lembro-me, por exemplo, do Coro do Lago ir fazer um périplo no mesmo dia por 4 cidades diferentes. Portanto, nós fomos a Mondim de Basto, Celurico de Basto, Rezende e Amarante, e foi o Coro do Lago com o Zé Mário Branco e com o Acácio Barreiros, que na altura era candidato à Assembleia da República. Na altura não se chamava Assembleia da República, era, como é que era? Constituinte. Pronto, e nós fomos fazer esses concertos sempre em cima de caminhões. Portanto, durante um mesmo dia, nós fomos fazer 4 concertos, fomos almoçar à casa de um dirigente lavrador em Mondim, e dirigente da UDP, mas que precisava de ser catequizado, e portanto fomos lá almoçar à casa dele. Recordo-me que na altura só estava eu e outra mulher no Coro do Lago, e ela não pôde ir nesse dia, e portanto eu era a única mulher. E recordo-me de chegarmos à casa do senhor, do tal lavrador, que era dirigente da UDP, e havia lugar para toda a gente na mesa, menos para mim e para a mulher dele. Ao que o Zé Mário chamou a atenção: camarada, faltam 2 lugares na mesa. E ele disse: não, as mulheres comem na cozinha. E depois de uma grande intervenção política ou social do Zé Mário e também do Acácio Barreiros, lá acabaram por nos deixar comer à mesa. Pronto, eram dias em que nós fazíamos 4 concertos, pelo meio um almoço, uma ida a uma tasca beber vinho verde. Também não me queriam deixar entrar porque eu era a única mulher, mas de facto lembro que o último concerto que fizemos, que foi em Amarante, começou às 11h30 da noite e depois ainda voltámos para o Porto. Portanto, eram dias em que nós íamos
só pela questão política, portanto, naquele caso era a eleição do Acácio Barreiros e, portanto, era preciso fazer pequenos comícios em que era o Acácio e o Zé Mário que intervinham e nós cantávamos, fazíamos a parte musical, quer de acompanhar o Zé Mário em coros de músicas deles, quer cantar as músicas que eram principalmente o repertório do Tino Flores. Mas, portanto, as músicas do Cor do Lago eram bastante panfletárias, sei lá, desde o Viva a Liberdade do Tino Flores, que o refrão dizia: viva a liberdade, nós queremos viver, morta quem nos mata, tememos o poder. Pronto, ou a Senhora Guida, ou Senhora Guida, veja a sua vida, você lá na fábrica e eu sou companheiro, sempre a trabalhar para poder pagar a conta ao merceeiro. Pronto, isto era um tipo de letras, ou por exemplo uma que também nós cantávamos: e onde estão os empregos prometidos, as boas casas e os contratos coletivos. Portanto, era tudo muito taco a taco, muito direta, uma linguagem que toda a gente compreendia, vincadamente política e com um vínculo ligado à UDP e pronto, à frente, à União Democrática Popular, não é? Claro que não havendo este rigor musical como existia no GAC e na feira, lembro-me, por exemplo, de ter havido uma altura, que ainda há bocado estávamos a falar disso, em que o Cor do Lago, o GAC, penso que na altura já se chamava feira, na altura do Festival dos Povos Ibéricos. GAC. Ainda era GAC. Pronto, e juntarmos o Cor do Tupe, o Cor do Lago e o GAC em ensaios feitos pelo Luís Pedro Faro, que veio de Lisboa para cá, de estarmos a ensaiar no escritório do Zé Prata, a ensaiar coros para o Festival dos Povos Ibéricos que ia acontecer no pavilhão do Académico e de fazermos semanas seguidas de ensaios de coro, com todos a participar, portanto, de forma a que a atuação fosse, pronto, mais segura e mais... porque era para cantar aquelas canções mais heroicas, mais coisas que precisavam de um coro forte como base, não é? Pronto. Mas, portanto, foi um bocado essa minha experiência no Cor do Lago. Eu aqui ao pé destes senhores nem sei muito bem o que é que estou para aqui fazer, mas pronto. De facto, esta coisa da diferença que se falou do antes e do depois é muito, muito vincado. Eu lembro-me de ter 12 ou 13 anos e o meu pai fazia urbanismo na Câmara Municipal de Alvar e lembro-me de ir por 2 vezes à casa do Manel Freire assistir a sessões de canto livre, à porta fechada, não é? Sem microfones, sem nada. Sessões essas, fui a 2, em que participaram o Adriano Correia de Oliveira, o Zeca Afonso e o Manel Freire. E de facto as músicas eram outras, não é? Eram músicas que eu me lembro de ter em casa, em discos que eram proibidos, não é? Que foi o meu irmão que trouxe também de Paris, não é? Numa viagem. E de facto a diferença entre o que se cantava naquela altura, e lá está, eram 3 pessoas que não estavam exiladas, estavam cá, portanto, como ele disse, tinham que ter outros cuidados, não é? Mas lembro-me disso, e depois passa-se para uma música, no caso do Cor do Lago, que era uma música panfletária completamente. Pronto, é isso. Então, obrigado, Filomena. Da próxima vez falas na cozinha. Bem, isso fez-me lembrar também a questão de ainda antes do 25 de Abril já haver algumas canções que precisamente refletiam acerca do papel da mulher, como Aqui Dentro de Casa, de Zé Mário Branco, por exemplo. Mas, enfim, nós estamos já com 1h20 de sessão. Relembro que ainda vamos ter a participação do João Loio.
Eu não sei se calhar daqui a pouco começo a passar o microfone para quem quiser intervir da parte do público, seja com comentários, com questões. Também queria aqui realçar, portanto, tanto o Dourado como a Filomena mencionaram obviamente a ligação destes grupos e a intensa atividade que existia de grupos musicais ligados a organizações político-partidárias, e é óbvio que isto era transversal a vários partidos, não só, portanto, neste caso à ODP, mas obviamente a outros partidos políticos e organizações partidárias, obviamente o PCP, que tinha uma célula de cantores, e para além de uma célula de músicos, tinha também uma célula de cantores e que tinha uma intensa atividade que atuava nos contextos da atividade, enfim, política do PCP, mas outros também, o MRPP, que criou, no seio do partido foram criados vários grupos artísticos, culturais, em diversos domínios, do teatro e sobretudo da música, com vários coros, sendo um deles particularmente conhecido, como o Corpo Popular Horizonte Vermelho, e até está hoje aqui presente pelo menos um membro que foi do Corpo Popular Horizonte Vermelho, mas, portanto, enfim, eu acho que eu tinha aqui uma última questão, que era uma questão, no fundo, direcionada para os quatro, e que seria uma questão, se calhar, um pouco mais abrangente, mas que isto pode ainda dar muita discussão, e que tinha a ver precisamente com 50 anos depois do 25 de Abril, sobre a forma como a música pode, no fundo, ser evocada no contexto das comemorações desta data redonda, enfim, que existe após a Revolução, qual o papel, no fundo, que a música pode ainda ter nos dias de hoje, papel interventivo. Obviamente que as diferenças são muitas, e desde logo esta questão que eu aqui falei acerca da ligação política ou partidária e da atividade e do papel de intervenção política que de facto os músicos e os grupos musicais tiveram durante praticamente 2 décadas. Eu não sei se querem responder, se os convidados querem responder a isto, ou se querem intervir com outros comentários, pedindo que sejam o mais breve possível para poder... Acha que é melhor passar já? Pronto, então, tudo bem. Até pode ser que essa questão surja da parte do público. Só dar 2 curiosidades. Ok, muito bem. Armando, então. É só acrescentar 2 coisas que eu acho muito curiosas, chamemos-lhe assim, que é o seguinte: toda esta atividade também nos pôs em risco. Atenção, nós não somos nenhum heróis, mas nem santos. Também nos pôs em risco. Aconteceram, no nosso caso específico do GAC, várias situações. Eu vou só falar de 2 delas muito rapidamente. Numa delas fomos fazer um espetáculo, como é que se chama aquela aldeia lá para cima, Palmeirão, que tem aquilo, no Soajo, com o Zé Mário e mais uma série de malta. Foi lá no Salão Paroquial. No final da sessão, no final da sessão já era noite, vinhamos embora e pararam-nos o carro no meio daquelas estradas que na altura, as estradas eram assim, eram serpentes autênticas, não é? Não havia autoestradas ali. Pararam-nos uns senhores, que nós não sabíamos quem eram, de boina, e alguns deles armados. Camaradas, temos que ver se o vosso carro está em condições. Pararam-nos os carros, que eram 2 carros, estiveram com lanternas a espreitar e tal, a ver se havia bombas. Foi na altura da rede bombista, não é? É dessa altura que estamos a falar. Camaradas, lá nos fizeram continência com a boina deles, podem seguir. Pronto, eram camaradas, não havia perigo, mas estavam a ver se nos protegiam. E... coincidindo com esta situação, algo bastante mais grave, que foi em Vila Real. Fomos fazer um comício da UDP em Vila Real, o Zé Mário, o João Aloio também estava, éramos muitos. No final do comício, o candidato da UDP era o Padre Maximino, que depois, segundo se lembram, foi assassinado, puseram-lhe uma bomba no carro e o carro foi pelo ar, e ele também, não é? Estávamos com o Zé Mário à porta de um café ali numa praça principal em Vila Real, a conversar depois do comício, e o padre dizia ao Zé Mário, precisamente: camarada, eu qualquer dia tenho que ter muito cuidado, qualquer dia já me ameaçaram várias vezes que me punham bombas no carro. E, cuidado e tal, né?
Passado 2 ou 3 dias, aconteceu isso. E sabemos também que o Zé Mário depois fez uma música, passado uns meses fez uma música sobre isso, que nunca saiu, nunca ninguém a conhece. O João Loito tem umas luzes sobre essa música, não conseguimos encontrar. Já intimamos aqui o Hugo a procurar ainda no resto do espólio do Zé Mário, que ainda não foi vasculhado até ao fim, a ver se por acaso aparece alguma coisa dessa música ou dessa letra, porque talvez com um bocado da letra a gente se consiga lembrar do resto da música. Nunca foi gravada, também por razões, digamos, achamos nós, censura política interna. Era uma música, eu lembro-me do refrão, não vou aqui cantá-lo, lembro-me da frase que vocês talvez conheçam, que é não te mataram, semearam-te. Esta frase apareceu em cartazes da UDP com a imagem do Padre Maximino nas paredes em muitos sítios na altura. Esta frase fazia parte do refrão dessa música que o Zé Mário fez, e penso com a participação do João Loito também, e que não, só o Zé Mário, 100%. A letra é toda minha. A letra do João Loito toda e a música do Zé Mário. Eu lembro-me disso, só A frase não era assim. não era? A pensar que te mataram, a pensar que te mataram, semearam-te. Eu lembro-me perfeitamente de cartazes com a imagem do Padre Max e com essa frase. Mas era um bocadinho obscura e triste a música, não é? A música era muito triste, era muito romântica e tal. Boa, para ver se Não tinha aquele cariz revolucionário que os camaradas... eles queriam gravar isso, não era? Porque era a parte do funeral, da morte do Padre Max. Pá, ela foi ver se conseguia, pá, e ela foi recusada. Por isso A música, diz o João, e com razão, porque esteve no meio dessa polémica, a música foi pura e simplesmente, a gravação dessa música foi pura e simplesmente recusada porque não obedecia aos critérios de políticos de alguma música que devia intimar os camaradas depois daquela morte, mais uma ou várias, os camaradas ganharem ainda mais força, darem no fundo luz àquela famosa frase maoísta: por cada camarada morto, 1000 se levantarão. Se alguém se lembra, eu lembro, muitos lembram-se, ou todos. Pronto, é isso. Essas duas curiosidades também têm piada, são interessantes para conseguir juntar a todos os dados que já aqui foram explanados. Uma fala, a letra é extremamente lírica, do amor, e contra, no fundo é quase como a invenção do amor de Daniel Filipe, também é uma continuação, aliás veio publicada nesse livro, e a canção com lágrimas é sobre a guerra colonial, não é? Que ele perde um amigo para a guerra colonial, e a seguir vou cantar uma canção, e depois falamos nessa. Pelo silêncio na planície, pela tranquilidade em tua voz, pelos teus olhos verdes estelares, pelo teu corpo líquido de bruma, pelo direito de seguir de mãos dadas na solidão noturna, lutaremos, meu amor, pela infância que fomos, pelo jardim escondido que não teve o nosso amor, pelo pão que nos recusam, pela liberdade sem fronteiras, pelas manhãs de sol sem mácula de grades, lutaremos, meu amor, pela dádiva mútua da nossa carne mártir, pela alegria em teu sorriso claro, pelo teu sonho imaterial, pela cidade escravizada, pela doçura de um beijo à despedida, lutaremos, meu amor, pelos meninos tristes suburbanos, contra o peso da angústia, contra o medo, contra
a seta de fogo traiçoeira cravada em nosso doce coração aberto, lutaremos, meu amor. Na aparência sozinhos, multidão na verdade, lutaremos, meu amor. Eu canto para ti o mês da giesta, o mês de morte e crescimento, ó meu amigo, como um cristal partindo-se plangente no fundo da memória perturbada. Eu canto para ti o mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência. Eu canto um mês com lágrimas e sol, o grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema. Porque tu me disseste quem me der em Lisboa, quem me der em maio, depois morreste com Lisboa tão longe, ó meu irmão, tão breve, que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera, teu nome escrito com ternura sobre as águas e o teu retrato em cada rua onde não passas, trazendo no sorriso a flor do mês de maio. Porque tu me disseste quem me der em maio, porque te vi morrer, eu canto para ti, Lisboa e o sol, Lisboa com lágrimas, Lisboa à tua espera, ó meu irmão tão breve. Eu canto para ti, Lisboa à tua espera. Portanto, estas duas canções são dos finais dos anos 60, não é? 68, 69, houve as grandes eleições de 69, e portanto tem este um espírito muito soturno, não é? E agora, depois, esta canção que eu vou cantar eu divido, porque pronto, muita gente pediu, o Otávio também ia falar nela. Esta música não tem nada a ver com o GAC, ela foi gravada com o GAC, mas esta música foi feita em 1974, na greve dos Pescadores Matosinhos. Eu estava ligado a uma coisa que não tinha nada a ver com o DP, que era a FECML, que já aqui foi falado. Bom, e acompanhei muito, porque eu sou de Matosinhos, acompanhei muito a greve dos pescadores sobre a greve de 1974. E, portanto, ela foi feita em 74. Eu só entro para o GAC, acho eu, em 75, penso que sim. E foi aí, quando entrou para o GAC, ela foi, depois foi gravada lá. É evidente que o Otávio diz a história do... Esta canção tem duas partes, realmente. Uma é a descrição da pesca da sardinha, das traineiras, e depois a última parte que é a questão da luta, porque foi feita durante a greve dos pescadores. Mas há uma parte que não tem nada a ver com a música, não foi eu que fiz, que é a parte coral final. Que é a greve, nossa, a greve, aquela parte final foi feita por GAC e foi imposta, por assim dizer. E não foi, penso eu,
Foi o Zé Mário e o Luís Pedro Faro que fizeram esse coro, mas acho que foi por indicações provavelmente superiores, não é? Agora já está, não vale a pena estar. Sopra do norte, como sabem, se chama nortada, mas não sabem que no mar alto o vento e geada cortam a facada e risca a cara. E de que maneira risca tudo que encontra na frente. Vai o barco cheio de gente, vai o barco chamado traineira. Ir ao mar e vir ao mar e vir ao mar e vir chegado ao mar alto, lá fora da costa deita ao mar, chalandreiro pega numa ponta da rede e a traineira dá a volta inteira e peixe vivo fica lá no meio, fica tudo cheio de peixe miúdo, de peixe graúdo e de esforço, de suor, de trabalho, do meio parte da vida do pescador e puxa a rede e alador e puxa a rede, puxa alador e puxa a rede e alador e puxa a rede, puxa fica a traineira bem carregadinha de faneca, cada pau e sardinha vira o ano. Já o sol vai alto, já as mulheres estão em sobressalto e chega à costa e vende-se o peixe e não há nada que a fábrica peixe e as conservas vão para o estrangeiro. É negócio mesmo, mas a vida do pescador é sem descanso e sem dinheiro, e sem dinheiro, e sem descanso, nem dinheiro, nem descanso, e sem dinheiro, e sem descanso, e sem dinheiro, nem descanso, nem dinheiro. Isto assim é que não está certo, a gente assim não pode viver, a gente nem ganha para comer, nem tem descanso, mas rola na areia e nos andam a enrolar. Calma aí, seu gatuno ladrão, seu armador, porque vai é já parar tudo. Nós vamos já para a greve e não há ninguém que nos leve. A greve é nossa greve, a greve é arma, é nossa greve, a greve é nossa arma, a greve é nossa greve, a greve é nossa greve.